Olá, começa agora o Jornal da CTV. Confira comigo os destaques da edição de hoje. Prefeitura de Monteiro faz testes em massa em professores da rede municipal de ensino. Ministério volta atrás e libera as águas do Rio São Francisco para o estado da Paraíba. Polícia Federal divulga balanço da Operação Carnaval e diz que acidentes foram 45% menor do que o do ano passado. Governo revê planejamento de distribuição de vacinas contra a Covid-19. Essa e outras notícias são destaques hoje no nosso Jornal da CTV, logo mais depois do nosso bloco de intervalo comercial. Você fica com as imagens, a gente começa já com as imagens aí de João Pessoa, capital do estado. Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal? Venha conhecer a Gigo TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD, estúdios já preparado com iluminação apropriada, imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores para não atrasar sua produção. Salas climatizadas e uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e Avícola Central, beleza? Supermercado e Avícola Central, preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, melhor preço, sortimento, líder no atendimento, aqui é sensacional. É o supermercado da família do povão, tem história e tem valor e também é tradição. Ó meu amigo, meu colega cidadão, se averte venha logo, compre tudo é do montão. Supermercado e Avícola Central, preço baixo e qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, ligue no atendimento, aqui é sensacional. O que precisa você pode procurar, hortifruti, frigorífico, venha logo aproveitar. Nós atendemos em Sumei região, aqui arrebenta mesmo, é a boca do patrão, não tem nem comparação. Supermercado e Avícola Central, beleza? Sim. Boa noite, o Jornal da CTV está começando. Hoje, dia 19 de fevereiro, a nossa edição diária do Jornal da CTV está apenas começando. Você pode assistir a nossa programação baixando o nosso aplicativo na Play Store. Procura por CTV PB apenas para Android. Você pode ser um assinante também da Gigo TV. Lá na Gigo TV você tem vários canais, entre eles a CTV se faz presente também. Você acompanha pela Gigo TV 24 horas. Você também pode nos acompanhar através do site www.ctvpb.com.br, como também pelo site de olhosnatv.com.br. O site de Olhos na TV você tem vários canais de televisão, inclusive a CTV.
Olha, nós começamos então o nosso jornal, antes do intervalo tivemos as imagens de João Pessoa, né? Vamos então aqui ver agora as imagens de Campina Grande, no agreste paraibano, né? Belas imagens aí da cidade de Campina Grande, onde nessa noite, né? Se mostra aí que não tem sinais de chuva, né? Não tem sinal de chuva nesta noite. Vamos lá então. Olha, uma abordagem policial no início dessa noite, que aconteceu aqui em Sumé, resultou na apreensão de uma moto aqui no nosso município. Isso aconteceu agora há pouco. Foram 2 jovens que pilotavam essa moto, né? Como você pode ver aí nas imagens, é uma moto Bros, né? Quando eles foram parados, em seguida, segundo as informações que a nossa reportagem obteve pela Polícia Militar, a moto era conduzida por 2 jovens, sendo um deles de menor de idade, né? E vinham fazendo aí desordens pela cidade. Ao realizar então a abordagem, foi constatado irregularidades também no veículo, ou seja, nessa moto, como, por exemplo, falta de habilitação dos condutores, documentação irregular, escapamento inadequado, falta de retrovisor, entre outras irregularidades que foram constatadas, conforme você pode ver aí nas imagens, né? A CTV conversou com os jovens sobre essas afirmações e deles estarem praticando aí desordens pela cidade, né? Mas eles negaram esse fato, né? A moto foi levada então pela Polícia Militar. O fato é que a Polícia Militar, ela aqui em Sumé, está cada vez mais atuante, principalmente no que se refere às desordens aqui dentro do município, né? Isso aconteceu há pouco instante, aqui bem no bairro da Várzea Redonda, né? A Polícia Militar sempre atenta, são várias viaturas, hoje já pudemos constatar, a nossa reportagem já pôde constatar várias viaturas da Polícia Militar rondando pela cidade, assegurando o bem-estar da população do município de Sumé. Parabéns aí para a Polícia Militar, que faz um bom trabalho aí, né? A gente pode ver aí que dentro do nosso município, vários jovens aí gostam de colocar esses escapamentos aí barulhentos, que realmente perturbam, principalmente em dias que tem festa aí, na madrugada, perturbando o sossego alheio, né? E aí a Polícia Militar, atuante, mostra aí como está atento a cada pessoa que estejam perturbando, fazendo desordem na cidade de Sumé. Olha, o governo revê planejamento de distribuição de vacina contra a Covid-19. Vamos à matéria. O Ministério da Saúde esperava 9.300.000 doses da vacina Coronavac, que seriam entregues na semana que vem. Segundo o Ministério, nesta quinta-feira, o Instituto Butantan enviou ofício informando que serão entregues apenas 30% da quantidade prevista, ou seja, 2.700.000 doses. A Fundação Butantan é quem produz a Coronavac no Brasil. De acordo com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, com base em um levantamento da Our World in Data, o Brasil é o 6º país do mundo entre os que mais imunizaram suas populações. Ele falou sobre a mudança de planejamento com a redução na quantidade de doses que estavam previstas para esse mês. Olha, moradores reclamam de um esgoto aberto no Padre Zé. Esse caso acontece já há quase 3 semanas. Vamos então à matéria. Bom, vamos então aí chamar o Lorielson, esse é assunto para o Lorielson comentar com a gente, né? Na verdade, Lorielson, você está atento aí, né? Acho que eu quase passo batido com você, né? Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Jornal da CTV, Lorielson. O Lorielson, acho que eu estou sem retorno do Lorielson, hein?
Bom, daqui um pouco o Lorielson traz essas informações para a gente lá do Padre Zé, em João Pessoa, né? Mas vamos então aqui à próxima matéria, daqui um pouco a gente volta falando sobre isso. Olha, pais cobram reforma em escola, essa escola municipal que se arrasta por mais de 3 anos. Vamos à matéria. A placa de conclusão de obras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anísio Teixeira, aqui no bairro de Esplanada, dá 360 dias para que tudo volte ao normal por aqui. Só que tem um detalhe, essa placa foi afixada há cerca de 3 anos. Os alunos estão prejudicados, já há quase 3 anos. Está aí os alunos prejudicados, já estamos quase no meio de março, chegando no meio de março e nada de reforma. Só que aí quem sofre nesse meio termo é quem tem filho, sobrinho, que estudava aqui na escola e agora vai para onde, Suzana? Sai daqui do Conjunto Esplanada e vai para o Funcionário 2, a pé, no sol quente. As mães às vezes vai levar e às vezes não tem quem leve. Muitas crianças faltaram às aulas, não completaram o ano letivo, não só por causa da pandemia, mas também por esse motivo. Então já vieram 2 construtoras aqui, todas as 2 vêm e param na metade, começa, termina um pouco e vai, termina e para. E até agora a gente não vê resultado sobre isso. Então, eu já estudei aqui, né? A comunidade da gente está sofrendo muito com esse colégio fechado. É verdade, olha aí, 3 anos, né, é muita espera, né? Mas isso é um assunto para a gente conversar aqui com o Hernandes Queiroz, que participa conosco agora. Hernandes, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da CTV, a mais essa edição, né, do Jornal da CTV. Ah, você está do lado de cá hoje, já está virado para o outro lado. Boa noite, Hernandes, seja bem-vindo. Muito boa noite, Robinson, boa noite, Lorielson, Renato Moraes e a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento, né. Robson, você traz essa matéria aí, né, quer dizer, a CTV traz essa matéria. E eu acho que é um assunto tão importante, né, tão problemático, né, que a gente sempre vai estar batendo nessa tecla, a questão da educação, sobretudo a educação pública. A matéria traz aí 3 anos, né, de uma obra, né, numa escola que prejudica um monte de crianças, adolescentes, né, sobretudo porque são pessoas que precisam muito, né, aquelas pessoas que estão na escola pública, né, é o grupo geralmente mais carente da sociedade e que depende muito dessa educação para que seus filhos criem alguma perspectiva de futuro bem melhor, né? E a educação pública, Robson, ela é um assunto, né, que a gente não se sente confortável em estar discutindo, né, porque a gente não gostaria, né, a gente não gostaria de estar apontando só problemas, mas infelizmente é uma realidade muito presente nas escolas públicas, isso praticamente em todo o Brasil, em todas as cidades brasileiras, a gente sente que há problemas dessa natureza quando se trata da educação, né, e eu acho que é um ponto que é muito relevante aí, que a gente destaca, a participação das famílias nesse processo, quando elas se mobilizam e começam a cobrar. Eu digo sempre, né, que se nós, enquanto sociedade, cobrássemos mais, participássemos mais, e quando se trata da educação, se as famílias participassem mais da educação dos seus filhos, né, acompanhando o tipo de educação que é oferecida a essas pessoas, as crianças e adolescentes, sendo mais vigilante dessa escola, mais participativa, né? Mas, assim, infelizmente, né, a gente não consegue, e a própria escola, ela não cria estratégia de participação das famílias nesse processo educativo, né? Se pergunta muito por que as famílias vão pouco a reuniões de pais, a encontros pedagógicos, porque, na verdade, a maneira como a escola muitas vezes trata as famílias, ela não inclui essas famílias no processo educativo. E a participação familiar, a participação da sociedade para que a gente pudesse ter uma escola com mais qualidade, seria fundamental, porque a família acompanharia todo o processo de desenvolvimento, todo o processo
educativo pelo qual os filhos passam, né? E eu penso que são 3 questões que a gente precisaria caminhar juntos, né? Que seria escola, sociedade e família. Esses 3 eixos, para mim, são fundamentais para a gente pensar uma escola diferenciada, uma escola com mais qualidade. A sociedade se envolver mais com essas questões, porque um problema da educação é problema de todos. As famílias participarem mais dos problemas da educação, ou apontar também possibilidades de participação, e a escola pública, falando especificamente da escola pública, ela ser mais aberta a esse diálogo com a sociedade e as famílias. Mas eu sinto que há uma dificuldade em estabelecer uma relação de diálogo, pensando essas 3 esferas que, para mim, são fundamentais para a gente discutir a qualidade da educação pública, a participação das pessoas nesse processo, as possibilidades que essa escola pública pode trazer para essas pessoas que são atendidas, porque aí entra uma série de questões. Entra a formação de professor, estrutura de escola, formação pedagógica dos professores, atividades recreativas, todos esses processos que são parte de um processo educativo e que muitas vezes não entram na pauta de discussões, Robson. Hernandes, você fala com muita propriedade, até porque você é professor, né? Professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, você fala com muita propriedade quando se fala em educação. Só para... Não há o que acrescentar na sua fala, mas o que eu gostaria de perguntar a você é o seguinte: como vamos dizer assim, o município, propriamente dito, pode fazer com que a família se envolva mais com as escolas? Robson, uma das questões que vem muito à tona isso, né? Quem já foi professor ou é professor da rede pública de ensino, né, a gente percebe que há uma ausência muito grande das famílias nas escolas, né, nos encontros, nas discussões, todas essas questões que são fundamentais, né. A escola, eu acho, né, hoje eu tenho uma intuição muito forte nesse sentido, eu não trabalho muito com certezas, porque certezas a gente nunca tem absoluta, mas a gente tem observações a respeito dessas situações, é que a escola, ela ainda não aprendeu a estabelecer uma relação de diálogo com a sociedade. Entendendo isso que eu puxei aqui antes como discussão, nós temos 3 esferas que são fundamentais e que precisam dialogar de forma permanente: escola, sociedade e família. A gente sabe, por exemplo, né, e são dados muito concretos, que a maioria dos pais que têm alunos de escolas públicas são pais trabalhadores que tiveram pouco acesso à educação, à educação escolarizada. Muitos nem sequer frequentaram a escola. Então, a escola, muitas vezes, é um espaço muito distante da realidade dessas pessoas. Então, se eu não fui apresentado à educação, ela passa a não ser a principal referência da minha vida. Né? Então, a escola, como profissionais, como um espaço que tem profissionais formados para lidar com essa situação, ela tem o papel de criar meios de envolver as famílias, fazer com que as famílias se sintam pertencentes à escola. Porque as famílias, elas não se sentem parte da escola. Ela tem seus filhos da escola, mas elas não são convidadas a ser parte dessa escola. Então, são raros os casos, por exemplo, onde você tem a família que é convidada para os eventos das escolas. Não, são raros os momentos em que, né, a família, né, ela participa de atividades pedagógicas na escola. As famílias, elas são convidadas para ir para a escola para ouvir reclamações da escola sobre seus filhos. É a parte chata. Né? É como se dizer, só me convidam quando tem algum problema com meu filho. Mas o que eu, enquanto família, poderia estar contribuindo para que essa escola pudesse ser um espaço mais democrático? Para que a educação ela não fosse tão estranha àquelas famílias que não tiveram acesso à educação. Eu estou falando de pais e mães
que não frequentaram a escola por falta de oportunidade, mas depositam nos seus filhos uma grande esperança de frequentar a escola e ter um futuro diferenciado da história que geralmente os pais tiveram, né? Então eu penso, Robson, a função que a escola pode exercer nesse processo como espaço de se abrir, de criar estratégias. Se nós temos profissionais que se formaram para lidar com a educação, a gente espera que esses profissionais também apontem caminhos para estabelecer essa relação de diálogo com a escola e com a sociedade, não separando essas três esferas, que, para mim, elas precisam o tempo todo estarem caminhando juntas. Muito bem, a opinião de Hernandes Queiroz, professor Hernandes Queiroz. Sociedade, escola e família. Daqui um pouco a gente volta comentando mais um outro assunto, Hernandes. Mas agora sim nós vamos à reportagem dos moradores que reclamam aí do esgoto aberto lá no Padre Zé, há quase 3 semanas, em João Pessoa. Vamos à matéria. E olha só aonde está o problema. Mostra aqui, Alex, no meio da rua João Félix da Silva, aqui no bairro Padre Zé. Isso aqui começou há mais ou menos uns 20 dias. Era um buraquinho pequeno, aí foi abrindo, o esgoto foi tomando conta, a água suja, o mau cheiro, e aí a situação ficou complicada. Não foi, seu Ailton? Bom dia. Bom dia. Realmente a situação é como vocês estão vendo aí, né? Esgoto a céu aberto, água correndo aí no meio da rua. Já caiu uma moto aqui dentro, já uma criança ia caindo ontem. E a situação é essa que vocês estão vendo, né? Eu acredito o seguinte, que tem que ter um órgão competente para resolver a situação. Assim que não pode ficar. Porque já faz mais de 20 dias que esse buraco está aberto. E aqui, a sorte que não está chovendo. Porque se estivesse chovendo aqui, a situação era outra, entendeu? Então eu faço um apelo para que algum órgão competente que veja uma situação dessa e venha solucionar e resolver o problema. Problemão, né? Esgoto aberto, isso aí inala um mau cheiro terrível. Olha, mas a Prefeitura de Monteiro faz teste em massa em professores da rede municipal. E você confere comigo agora com o Lorielson, que traz melhores informações para a gente. Boa noite, Lorielson. Agora sim, né? Seja bem-vindo à nossa edição de Jornal da CTV. Muito obrigado, Robson. Conta pra gente isso aí. Boa noite a todos. É isso mesmo, Robson. A prefeita de Monteiro, Ana Lorena, está realizando por meio da Secretaria Municipal de Saúde um mutirão de testagem para detectar em professores, diretores e supervisores e coordenadores pedagógicos acometidos pela Covid-19. A ação se dá para garantir a proteção da rede municipal de ensino, Robson. As aulas da rede municipal estão suspensas desde o ano passado por conta da pandemia do coronavírus. Até este momento, a Prefeitura só liberou aulas no formato remoto, né, da rede municipal. Segundo a prefeita Ana Lorena, os censos contra o Covid-19 serão testados todos os professores da rede municipal de educação. Abre aspas. A ideia é definir e estabelecer dados que possam orientar a Prefeitura, saber quem está com o coronavírus e garantir a saúde de toda a classe. Fecha aspas. Essas foram as palavras da prefeita Ana Lorena em relação a essa ação que está sendo realizada em conjunto com a Secretaria de Educação e de Saúde. O censo está sendo feito, os testes estão sendo feitos no Centro de Referência ao Covid, por meio de testes rápidos e também da SUAB, cumprindo um cronograma por escola. E essa ação está atendendo cerca de 20 professores por dia, Robson. Até essa quinta-feira, dia 18, já foram atendidos 97 profissionais da educação no município de Monteiro. O objetivo é concluir essa operação chegando a 350 profissionais, todo por docente da cidade de Monteiro. Com você, Robson. Ô, Lorielson, mas me diga uma coisa, tem previsão de esses professores voltarem à sala de aula, os alunos, o que mês, as aulas serão realmente presenciais agora? Não, Robson, ainda não há previsão desse retorno, até porque essa ação está sendo feita apenas testes rápidos nos profissionais de educação do Monteiro. Não é a vacinação ainda, é apenas testes que a prefeita Ana Lorena, em parceria com a Secretaria de Saúde e Educação,
pediu para os professores fazer, e está sendo atendido cerca de 20 professores por dia, e ainda não há retorno da aula presencial. Até o momento, na rede municipal de ensino, só foi liberado a aula de forma remota, Robson. Muito bem, Hernandes Queiroz, vamos saber de Hernandes aqui. Isso é importante, né, Hernandes? É que os professores passem por esse processo aí de investigação, né, para que se possa planejar o retorno dessas aulas? Eu considero bastante importante, Robson, porque a gente sabe de todos os cuidados que são necessários diante da situação que a gente vive, né? E esse contato que se tem, por exemplo, numa instituição de ensino entre professores e alunos, ele é quase impossível, né, de não acontecer, né, essa proximidade, porque onde tem alunos, né, e especialmente dependendo da faixa etária desses alunos, né, é muito difícil você ter um controle sobre essa situação em termos de dizer, né, como é que a gente vai evitar, né, o mínimo de contato, né, o máximo de contato possível vamos procurar estar evitando, né, então se torna muito delicado, né, e esse cuidado, por exemplo, em fazer esse mapeamento dos professores sobre, né, o coronavírus, então ele passa a ser de certa forma, uma prevenção importante desse processo, né, se discutiu tanto, né, e vem se discutindo, em relação à questão da volta ou não das aulas presenciais, né, nas escolas, e a gente percebe que há uma divisão muito grande em termos de pessoas sobre essa situação, né? Então é preciso pensar sobre isso, né, para que nós tivemos aí um probleminha técnico nos comentários do Hernandes, mas a gente volta já com o professor Hernandes Queiroz. Lorielson, daqui um pouco também a gente volta fazendo outros comentários, ok? Olha, mas vacinação contra a Covid para idosos continua na capital paraibana. Aí sim. Nós estamos no estacionamento de um shopping aqui em Mangabeira. Foi montada uma estrutura para vacinar as pessoas idosas que têm direito, profissionais de saúde, né, que já receberam uma primeira dose. Algumas pessoas procuraram aqui o shopping para tomar a primeira dose, mas não pode, só na segunda remessa. Então são jovens que trabalham diretamente em hospitais, a documentação deve ser exigida como carteira profissional, a declaração de que você está na frente trabalhando. E a movimentação é essa aqui, ó. São centenas de veículos que estão aguardando, fora os que já passaram por aqui durante a manhã de hoje. Lembrando que esta vacinação vai até às 17 horas. Dá para perceber que há sempre uma movimentação, as pessoas vão chegando, vão sendo orientadas ali, ó, tem uma equipe específica para orientar como os idosos chegam aqui no local. As enfermeiras que participam aqui, todas têm aqui um trabalho importante. Nós estamos mostrando aqui o trabalho delas. Essa documentação aqui, ó, elas vão anotando a carteira. Já tem mais ou menos uma ideia de quantas pessoas já foram vacinadas hoje? 140, mais ou menos. 140. 140? É isso. De profissionais de saúde e idosos? Isso. Bom. Muito bem, né? A vacinação continua em todo o estado da Paraíba nas pessoas prioritárias, né? No grupo prioritário. Olha, uma má notícia, né? Acidente grave entre carro e moto provoca morte na BR-230. Confira comigo na matéria. Próximo ao Hospital de Emergência e Trauma da capital, no sentido João Pessoa-Cabedelo. Foi uma colisão entre carro e moto, uma colisão de frente. Agora, como uma colisão de frente na BR? Vou explicar. Segundo o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, o condutor dessa moto vinha na contramão e acabou batendo na frente desse veículo aqui. Olha, a pancada foi tão forte que a moto foi partida ao meio. Então ficou pedaço por todo lugar. E o corpo, não sei se o querido Joel consegue mostrar daqui, o corpo está aproximadamente 30 metros de distância, para você ter uma noção do tamanho da pancada. Isso foi por volta de 4h30 da manhã,
Esse trecho aqui fica próximo à entrada do conjunto João Agripino. Bom dia. A informação é essa, né, que o condutor da moto vinha na contramão. Bom dia. Bom dia. Pelos vestígios de contato no local e o relato de algumas testemunhas, realmente o motociclista ele vinha na contramão direção, sentido Cabedelo de João Pessoa, onde foi colidido de forma frontal com o veículo, né, que vinha em sentido oposto. Com relação à pessoa que estava dirigindo o carro, era uma mulher. Ela está no local, ela contou o que para vocês? Tá, ela estava permanecendo no local, fizemos o teste de etilômetro, deu negativo. Ela relatou que vinha no sentido de João Pessoa Cabedelo, e ainda estava escuro, e ela só escutou a pancada, não observou que a moto vinha na contramão e não teve como desviar. Esse acidente aconteceu, como o policial falou, né, entre Cabedelo e João Pessoa, né, na BR-230, e essa condutora, ela ia levando o seu cachorro ao pet, aí ia com uma outra mulher, uma outra amiga, e o rapaz que vinha na moto, ele vinha na contramão, e a moto vinha no escuro. Isso foi bem cedo, logo nas primeiras horas da manhã. Lamentável. Nós vamos a um pequeno bloco de intervalo comercial e a gente volta em seguida trazendo mais notícias para você. Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal? Venha conhecer a Gigo TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD, estúdios já preparado com iluminação apropriada, imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção. Salas climatizadas e uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e Avícola Central, beleza? Supermercado e Avícola Central, preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, melhor preço, sortimento, líder no atendimento, aqui é sensacional. É o supermercado da família do povão, tem história e tem valor e também é tradição. Ó meu amigo, meu colega cidadão, se averte, venha logo, compre tudo é de montão. Supermercado e Avícola Central, preço, baixo e qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, ligue no atendimento, aqui é sensacional. O que precisa você pode procurar, hortifruti, frigorífico, venha logo aproveitar. Nós atendemos em Sumé e região, aqui arrebenta mesmo, é a boca do balão, não tem nem comparação. Supermercado e Avícola Central, beleza? Voltamos então com o nosso Jornal da CTV, com as belas imagens da cidade de Monteiro. Você acompanha comigo agora aí, nesse momento, Monteiro como está? Através das lentes das câmeras da Cariri Web. Belas imagens mesmo, né? Noite tranquila. Olha, começa hoje a aplicação contra a Covid-19 para idosos em Salilo. Vamos à matéria.
aplicação da segunda dose para os idosos em casas de acolhimento, idosos com idade a partir de 85 anos também poderão ser vacinados hoje nos chamados drive-thru da vacinação. Quem está comigo aqui é a Aline Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde aqui de João Pessoa, para nos trazer esses detalhes. Bom dia, Aline, é isso mesmo. Começa hoje, então, a aplicação da segunda dose para esses idosos que estão institucionalizados, né, em casas de apoio e amparo para os idosos. Queria que você nos passasse os detalhes desse trabalho hoje. Bom dia. Isso, exatamente. Bom dia, Bruno. A gente começou hoje, né, tanto os idosos, né, de lá de longa permanência, assim como os drives, hoje a gente tem 5 mais. Tanto no Mangabeira, no Shopping Mangabeira, como no Shopping que está vacinando idosos 85 mais. Tanto no Mangabeira, no Shopping Mangabeira, como no Shopping Manaíra, no drive, das 10 às 17 horas. Muito bem. Cada etapa dessas doses da vacina que vai se passando já é vamos dizer assim, um degrau que a gente sobe, né, nessa luta contra a Covid-19. Olha, o Ministério volta atrás e libera as águas do Rio São Francisco para o estado da Paraíba. Isso é assunto para a gente chamar aí o Lorielson Alves, que traz para a gente essas informações. Opa, o Lorielson está do lado de cá agora, meio de câmera. Muito bem, Lorielson. Vamos lá então, as informações. Olha só, Robson, é isso mesmo. O Ministério de Desenvolvimento Regional, o MDR, liberou nesta sexta-feira a passagem de água do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco para o Rio Paraíba, na cidade de Monteiro, no Cariri Paraibano. De acordo com o órgão, a medida atende uma solicitação feita no último dia 12 de fevereiro, né, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura dos Recursos Hídricos do Meio Ambiente. O governo da Paraíba solicitou a liberação emergencial da água pela necessidade de perenizar o Rio Paraíba entre Monteiro e a barragem do Buqueirão, viabilizando a capacitação da água para consumo humano nesse trecho. Também, Robson, outra justificativa para reativar essa água foi de ter finalidade de dar continuidade aos testes comissionados no lote 1 do canal Acauã-Aragaci. No momento, a barragem de Acauã encontra-se com 3,78% da sua capacidade, o que é insuficiente para a realização dos testes, segundo o governo estadual. E esse canal estava desligado há quase um ano. A Paraíba não recebia água da transposição do Velho Chico desde o ano passado. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o bombeamento do Rio São Francisco foi interrompido graças às grandes ocorrências de chuva na região da Paraíba. E por isso houve esse cancelamento das águas. Com 97,3% de execução do eixo leste, o projeto de integração do Rio São Francisco está em operação desde março de 2017, que foi quando entrou em funcionamento para abastecer a cidade de Campina Grande, que enfrentava um colapso hídrico. No entanto, uma curiosidade bem importante, quando o bombeamento foi suspenso, no ano passado, o reservatório tinha apenas 20% da sua capacidade total. E hoje, atualmente, o manancial passa dos 50% do volume hídrico composto no manancial. E outra informação relacionada ao tema também, Robson, que chega aqui para a gente, é que apesar da pandemia do Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, voltou a causar aglomeração hoje em uma viagem à região do Nordeste. Ele circulou de Buqueirão, região metropolitana de Campina Grande, presidente de apoiadores que gritam mito. Ele também toma um refrigerante em uma lanchonete, causando aglomerações em um local fechado, o que é um dos principais agravadores da pandemia do Covid-19. O atual presidente fez uma parada também em Campina Grande, quando estava indo para o estado de Pernambuco. E cumpriu sua agenda no município de Sertânia, no reservatório Barro Branco. No discurso, o presidente comentou sobre a pandemia, mandando críticas indiretas para outros políticos. Abre aspas, temos percalços. Como ainda temos o grande problema da pandemia, entre outros, aqueles que quiserem fazer política com a questão do vírus, a máscara está caindo. E o povo entende quem realmente teve coragem.
discernimento e muita preocupação em tratar um assunto como esse, disse o atual presidente Jair Bolsonaro. Dessa crise sanitária, a declaração do presidente foram marcadas por embates com governadores e prefeitos e restrições para evitar a disseminação da doença. Ainda seguindo a fala do atual presidente, ele disse: aquela política do fica em casa, fecha o comércio, como uma consequência imediata de destruição de milhares de empregos. Isso tem sido mudado, declarou o presidente. Ele ainda afirmou que sempre falou que tinha dois problemas lá atrás, o vírus e o desemprego, e que deveria tratar os dois problemas com responsabilidade de forma simultânea. Apesar de toda essa atitude de Jair Bolsonaro, o Brasil atingiu a marca de cerca de 10 milhões de pessoas infectadas pela Covid-19 desde o início da pandemia. Bolsonaro ignorou a marca até agora, e o número de mortes pela doença ultrapassa 243 mil. Fica a pergunta agora dessa ativação dessas águas nesse período, um ano antes da política. Será que essas águas estão sendo reabertas com forma política, uma manobra política de adquirir voto daqui a um ano, já que a eleição é para o ano, e essas águas estavam fechadas até então? Será uma possível tentativa de diálogo com a população, a liberação dessas águas? Não sei se o Hernandes está nos ouvindo para poder comentar com a gente, né? Além do descumprimento de todas as regras sanitárias que Bolsonaro fez na cidade de Campina Grande. Robson? É isso, é verdade, né? E a gente já diz o ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria, né? Daqui para frente, até chegar às eleições, todas as ações são importantes para a reeleição dos candidatos, né? Então, é período mesmo característico de que se vá atrás de tudo. Liberação de águas em tempos que não, digamos assim, que não está sendo tão necessário, mas a gente sabe que também tem os ribeirinhos que necessitam dessa água, né? Nem todo canto tem chovido. As chuvas são muito dispersas no Cariri paraibano. A gente vai conversar com o Hernandes Queiroz agora a esse respeito, sobre essa liberação das águas do Rio São Francisco, e como também sobre a visitação do presidente Jair Bolsonaro aqui no Cariri paraibano, especificamente lá na cidade de Monteiro, né? Hernandes, como é que você analisa, como é que você vê essa visita do presidente em relação à abertura da liberação dessas águas? De volta, Robson, tivemos um pequeno problema técnico antes, mas a gente retoma agora, né? Robson, essa é uma das questões, né? Inclusive, eu acho que essas águas, né? É claro que a gente entende, né, a importância e a necessidade que se tem de águas, né, para a nossa região. Quando se trata desse bem tão precioso para a região do Cariri, ou não só para o Cariri, mas para a região Nordeste, a gente sempre vai destacar isso com muita relevância para se discutir, para se pensar, mas a gente sente também, Robson, que esses grandes projetos, como é o caso do Rio São Francisco, a coisa ela toma um direcionamento político muito forte, né? A gente sabe que essa obra ela vem se arrastando há muitos anos, né? E, geralmente, quando se tem a visita de um presidente, né, aqui na região, é sempre para inaugurar a parte da obra, abrir uma comporta, mas isso acontece, geralmente, quando já se pensa num pleito eleitoral que está vindo por aí, né? Então, isso que o Lorielson trouxe, né, eu vejo já, né, o presidente, né, em campanha para as próximas eleições, né? Ele teve aqui também em Pernambuco, nessa próximo aí, Monteiro, Sertânia, né? E uma das coisas, Robson, que me chama a atenção nesse processo todo, né? É claro, né, que o Lorielson retratou duas questões citadas pelo presidente Bolsonaro, né? Duas questões. Nós estamos diante do vírus e do desemprego, né? É claro que são duas questões que abalam muito, né, o Brasil hoje, né? Agora, uma das coisas que a gente sempre tem observado em relação à presidência ao vírus, né? Isso eu acho que é uma coisa que é algo que nos preocupou desde o início da pandemia,
a falta que nós temos de ter uma liderança nacional frente ao coronavírus. Né? Nós tivemos temos tido uma deficiência muito grande nesse sentido, né? Quando teve aquela visão negacionista da ciência, a visão negacionista do vírus, os atritos com essa sequência de ministros da saúde que a gente teve, né, desde o Mandetta, do Márcio Taixa, agora com o Pazuello, que para mim não é ministro da saúde, né? Na verdade, eu acho que é uma figura que foi plantada ali, mas que não tem nenhuma eficiência para lidar com a situação, né? Então, são problemas, né, que abalam muito essa questão. E eu sempre ressalto, né, se não fosse ações de municípios e prefeituras, nós estaríamos num desastre em relação à saúde no Brasil muito pior, né? Porque houve uma tentativa da vacina, da única vacina que de fato a gente está tendo acesso hoje, que é a vacina que vem da China, desenvolvida pelo Instituto Butantan, né? Talvez se não fosse essa vacina provavelmente nós estaria num número muito reduzido de vacinados hoje. Então, há uma série de questões que envolve, né, a visita do presidente da República ao Nordeste, né? Envolve essa questão, na minha leitura, de um interesse político, já pensando nas próximas eleições, né? E aí envolve esse leque de problemas que acontece, que vai desde a questão do desemprego, da pandemia, da dificuldade que tem tido de enfrentar isso, porque não há liderança nacional para esse problema, né? Mas, de qualquer forma, o que eu vejo em tudo isso é tudo isso sendo levado para o interesse político e não de um interesse social. Isso é verdade, tudo parte disso, né? Agora eu vou dizer uma coisa, viu? Mito mesmo é o preço da gasolina a R$ 5,44 que eu paguei hoje aqui em Sumé, viu, Hernandes? Não foi só você não, Robson, isso foi um problema em todo o Brasil, né? Desde manhã, por exemplo, eu acordei de manhã ligando a televisão, vendo o jornal logo cedo, né? Então essa era a principal notícia que a gente tinha hoje, né? Sobre o aumento dos preços dos combustíveis, né? Gasolina, diesel, etanol, né? Então mexeu com o bolso aí de todo brasileiro, né? Que precisa se utilizar desse recurso. É verdade. E diga-se de passagem o seguinte, né? Aconteceu até um fato engraçado, né? Anteontem eu abasteci a R$ 5,26. Aí eu conversando com o meu cunhado, ele disse que ontem abasteceu a R$ 5,33. Eu digo, hoje eu abasteci a R$ 5,44. Ganhei de você. Pois é, a disputa aí, a corrida para quem paga baixo. Tá vendo aí como é que é? Mas é isso mesmo, daqui a pouco a gente volta com mais comentários aí de Hernandes Queiroz e o Lorielson. Olha, homem é vítima de acidente nos bancários e pede justiça. Vamos à matéria. Eu acho que não estamos com essa matéria ainda a ponto. Então vamos a outra matéria aqui, né? Olha, a Polícia Federal divulga balanço da Operação Carnaval e diz que acidentes foram 45% menor do que o do ano passado. Isso é assunto para a gente conversar com Lorielson Alves, que nos traz os melhores detalhes. É isso aí, Lorielson. A Polícia Federal fez esse balanço? Isso mesmo, em meio a tanta notícia preocupante, aumento de gasolina e tudo mais, vem essa boa notícia pra gente em um período pós-carnaval, né? Períodos muito acidentados nas nossas rodovias. A Polícia Rodoviária Federal divulgou, na última quinta-feira, dia 18, o balanço da Operação Carnaval realizada entre os dias 12 e 17 de fevereiro nas rodovias federais, que cortam todo o país. Segundo a corporação, foram 789 acidentes, com apenas 77 mortes e 1.020 pessoas feridas. O levantamento leva em consideração os números do ano passado, de 2020, ano que tivemos o Carnaval, né? O Carnaval em ativo, sem todos esses decretos que a gente vem acompanhando. Em 2020, o número de acidentes foram de 1.233, e em 2021, 789. Em 2020, o número de mortes foram de 91 mortes
enquanto em 2021 apenas 77. E o número de feridos em 2020 foi de 1.597 e em 2021 de 1.020. Outros tipos de infração que ocorreu em todo o país, também houve essa redução. Segundo a PRF, flagraram apenas 600 casos de embriaguez ao volante. No ano anterior foram um número de 3.285, ou seja, uma redução de 82%, um número bem significante, né? Ao todo foram fiscalizados 1.771 veículos e, segundo a corporação, também foram apreendidas 2.200 toneladas de maconha, 165 quilos de cocaína e 380 unidades de anfetamina durante esta operação. Uma ótima notícia essa redução no número de acidentes, não é isso, Robson e Hernandes? A gente queria saber a opinião de vocês, se a gente pode atrelar isso a todo esse processo que tivemos no Carnaval dessas restrições. Podemos ver isso com um reflexo daquele tema Fica em Casa? Será que esse Carnaval teve esse efeito, menor número de acidentes por esse fator? Eu acho que teve mais o efeito Covid-19, viu? O fato das pessoas estarem mais em casa, a campanha da imprensa, né, do próprio poder público, pedindo que as pessoas fiquem mais em casa, né, curta o Carnaval em casa. A gente pôde ver aí que na Bahia, né, os artistas da Bahia fizeram as lives, né, então as pessoas puderam acompanhar de casa, dos seus apartamentos, enfim. Isso eu acho que contribuiu bastante, né? Foi mais nesse sentido mesmo, né? Hernandes. Robson, eu acho que era uma tendência que se esperava, né? Porque as grandes festas de carnavais, né, durante esse ano não aconteceram. Você citou Salvador, né? Mas, por exemplo, aqui na cidade de Recife, né? Recife faz um dos maiores, Recife e Olinda, né, um dos maiores carnavais do Brasil, né? Então, e além disso, Robson, L'Oréal, a gente... exatamente, né? Então, além disso, tiveram os decretos durante esse período, né? Muitas restrições nesse sentido, que apesar de haver algumas violações desses critérios, né? Mas também isso intimida também algumas pessoas, né? A beber, né? E não usar um carro, a sair de carro. E eu percebo também que hoje, Robson, é uma característica muito forte também das pessoas, principalmente pela vigilância, né? E pelas pesadas a isso. As pessoas, quando estão saindo, principalmente eu observo muito isso aqui em Recife, se utiliza muito o transporte de aplicativo hoje, ao invés de utilizar o próprio carro. Porque quem sai para beber de carro corre o risco de ser parado numa blitz, então vai sair muito mais caro nesse sentido, né? Então, utilizar os aplicativos, os transportes de aplicativos hoje, inclusive pela questão do próprio preço, que é mais acessível do que um táxi comum, se tornou uma alternativa muito utilizada pelas pessoas, né? É verdade, as pessoas utilizam muito o transporte, até porque se torna, além de mais barato, você fica despreocupado, né? E fica à vontade, né? E para você brincar, né? Se divertir da forma que queira. Mas eu continuo com vocês aí para uma outra reportagem que eu chamo agora, que é sobre a Covid-19 no Brasil, que ultrapassa 10 milhões de infectados e vacina tem um ritmo lento. A gente vai à reportagem e eu volto com o comentário de vocês. Na verdade, a gente vê aí que são milhões de infectados, né? E, enquanto isso, a vacinação continua, na verdade, a passos de tartaruga, né? Hernandes Queiroz, o que fazer, né? Como o presidente já foi muito criticado em relação a isso, né? Porque se tem recursos para adquirir vacinas, né? Para que possa ampliar mais a vacinação no país. A leitura que eu faço disso, aquilo que eu tinha ressaltado ainda há pouco, né?
houve um negacionismo muito intenso dessa questão no Brasil. Por exemplo, né, nós não tivemos um plano para enfrentamento, eu falo de um plano nacional. Né? Então, isso provavelmente comprometeu muito o combate do coronavírus no Brasil. Né? Porque, enquanto o mundo inteiro se preocupava com a questão, enquanto todas as lideranças do mundo, eu falo em todos os presidentes de diversos países do mundo se preocupavam com isso, enquanto o mundo buscava uma vacina, né, o nosso presidente indicava a cloroquina e defendia isso o tempo todo, ao invés de criar o coronavírus. Então, é aquilo que eu tinha dito, isso ficou muito a cargo de estados e municípios. E eu penso, se nós temos um Ministério da Saúde, quer dizer, essa liderança ela deveria ser encabeçada pelo Ministério da Saúde, em diálogo com as instâncias estaduais e municipais, né? Mas eu sinto que houve uma deficiência, uma dificuldade muito grande em dialogar, né? E aí, aquilo que era um problema, e que é um problema de todos nós, né, foi tratada pela Presidência da República de forma muito irresponsável. Enquanto todo mundo, né, todas as orientações ligadas à saúde estavam orientando todos os cuidados que deveriam ser, o presidente estava participando, voltou a participar agora. Né? Então, ele é um péssimo exemplo para a sociedade. Né? Quando a gente pensa numa liderança nacional que deve tomar as rédeas e assumir, né, a responsabilidade de encontrar o problema, e essa liderança ela se ausenta dessa situação e joga a culpa em outros setores, né, eu sinto isso como um ato de muita irresponsabilidade para quem está assumindo o papel de maior liderança de uma sociedade. Isso é verdade. Lorielson, você comenta mais alguma coisa a respeito da questão da Covid, dessa lentidão da vacina no Brasil? Realmente é uma situação, igual o Hernandes bem pontuou, que a gente não tivemos um representante de peso para tomar as rédeas da situação. Perde-se as contas quando a gente para pensar em quantas vezes o Ministério da Saúde foi trocado, quantas vezes teve essa reformulação. Impossível de criar um plano de defesa, de se planejar contra a disseminação da Covid-19. E só para finalizar, Robson, eu trago umas informações locais aqui sobre os últimos boletins que saíram do coronavírus na nossa região. Só para complementar essa informação a nível do nosso Cariri paraibano. Na cidade de Serra Branca, atualmente, teve 3.663 casos notificados, sendo 608 confirmados. E em tratamento atualmente são 60 casos e 531 casos recuperados. Né? Na cidade de Camalaú, 201 casos confirmados e apenas 2 casos ativos. E 5 óbitos, né, na cidade de Camalaú. E desculpa que eu me esqueci de falar dos óbitos em Serra Branca, foram 17 óbitos ativos. Na cidade de São João do Cariri, tivemos 273 casos e 2 óbitos. Na cidade do Congo, município do Congo, tivemos 139 casos desde o início, 129 recuperados e 5 casos ativos atualmente, e até agora a cidade conta com uma média de 5 óbitos. A cidade de Monteiro é de 5.235 casos até o momento. 2.446 confirmados, 1.924 recuperados, 500 casos ativos e 22 óbitos confirmados pela Covid-19. A cidade de Sumé se encontra com 25 casos em investigação. Né? Até o momento foram confirmados 1.706 casos do novo coronavírus. 1.681 foram os casos recuperados e a cidade atualmente conta com 12 pacientes ativos com o novo coronavírus. E a cidade já contabiliza 15 óbitos. Números que são bastante preocupantes, né, Robson, Hernandes, pela
Pelo, digamos assim, o tamanho populacional das cidades. São números que chegam a preocupar o Cariri paraibano. Na verdade, a Covid